O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, ia Jesus pôr-se a caminho, quando um homem se aproximou correndo, ajoelhou-se diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Tu sabes os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não cometas fraudes, honra pai e mãe. O homem disse a Jesus: Mestre, tudo isso tenho eu cumprido desde a juventude. Jesus olhou para ele com simpatia e respondeu: Falta-te uma coisa. Vai vender o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo estas palavras, anuviou-se-lhe o semblante e retirou-se pesaroso, porque era muito rico. Então Jesus, olhando à volta, disse aos discípulos: Como será difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com estas palavras, mas Jesus afirmou-lhes de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles admiraram-se ainda mais e diziam uns aos outros: Quem pode então salvar-se? Fitando neles os olhos, Jesus respondeu: Aos homens é impossível, mas não a Deus, porque a Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhes: Vê como nós deixámos tudo para te seguir. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, todo aquele que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, por minha causa e por causa do Evangelho, receberá 100 vezes mais, já neste mundo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, juntamente com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Esta é para nós palavra da salvação. Ao preparar estas leituras, pensava que, de facto, nós hoje temos a consciência de que vivemos num tempo, num contexto, num mundo que apela muito ao consumo. Nós fazemos parte dessa história de comprarmos com o dinheiro que temos, às vezes com o dinheiro que ainda não temos, desde as compras online, às compras físicas, às compras que nós percebemos que temos necessidade, mas também há algumas que não temos assim tanta necessidade. Algumas coisas, porventura, quando olhamos posteriormente, usámos isto 2 ou 3 vezes, ou pensávamos que era tão importante naquela altura e afinal agora não se revela tão importante. Sei lá, livros que comprámos e que nunca conseguimos ler. Não sei se vos acontece, mas já me aconteceu comprar um livro e chegar a casa e já ter esse livro. E, portanto, isso significa que nem sequer sei os livros que já tenho em casa. E, portanto, penso, olha, aqui está um livro bom para ler. E chego a casa, engraçado, já tenho mais um para oferecer, porque ainda nem consegui ler um e já estava a comprar outro igual. Pronto, isso significa que muitas vezes, no ritmo dos dias, este apelo, esta tentação, esta circunstância, toca-nos. E o Evangelho hoje parece uma provocação. Se levássemos a sério, isto é para levar a sério o Evangelho, mas se levássemos à letra, é o que eu queria dizer, se levássemos à letra as palavras sem fazermos a justa adaptação e circunstância, talvez o texto não nos ajudasse a crescer. Até porque dizem os discípulos no final, achei piada, só agora é que reparei, que eles disseram assim: ninguém se salva. Eles estavam a falar de pessoas ricas, até parece que eles eram todos ricos. Portanto, assim ninguém salva, se eram ricos ninguém salvava, eles estavam-se a pôr também nesse contexto de serem pessoas todas muito ricas, o que não parece que fosse assim tão verdade.
Isso já não quer dizer que não fosse o que eles gostassem de ser, isso é outra coisa. Então o Evangelho de hoje fala-nos de um homem rico. Há outra passagem, um paralelo, que nos fala de um jovem rico, se calhar foi no início da vida pública e agora já no final. Mas pronto, um homem rico, que tinha muitos bens. Mas o mais interessante desta história é que ele era bom. Era um homem rico. Bom, isto dá-nos esperança. Podemos ter riquezas e sermos boas pessoas. E ainda mais interessante, era um homem rico, bom e com desejos de coisas boas. Ele queria a vida eterna. Ele não foi pedir para aumentar o dinheiro, não foi pedir ajuda a Jesus para fazer uma aplicação rentável, não lhe foi dizer, tenho aqui dinheiro e gostava, tens aí alguma ideia, tu tens aí ideias tão boas, estás a imaginar aqui um sítio onde isto possa duplicar os meus bens? Não, quando chega junto de Jesus, até o texto é um pouco cómico, porque a partir de um homem rico não se dá estas coisas, mas ele vem a correr, chega junto de Jesus, que a partir era um homem pobre, ajoelha-se aos seus pés e faz-lhe um pedido. Eu quero a vida eterna. Então, este aspecto diz muito também do seu espírito, da sua bondade e do seu desejo de bem. O que é que ele deseja, então? Ele deseja a vida eterna. A vida plena, a vida com sentido. Ele tinha muitas coisas, mas se calhar faltava-lhe qualquer coisa mais profundo que não se pode ter, que não se pode comprar assim, que não se pode ter como uma coisa que se tenha lá em casa. Então ele quer vida com sentido, quer vida plena, quer vida que se justifique e pede isso a Jesus. Quando se tem muito, diríamos assim, vivemos um pouco inchados, passa a expressão, pelas coisas ou pelo ego. E é difícil então passar pelo buraco de uma agulha. Não sei qual é a vossa imaginação de agulhas, mas por muito grandes que elas sejam, continuará sempre a ser difícil. Nem um dedo lá dá para meter, praticamente, por isso se nós próprios passarmos seria difícil. Há que distinguir, obviamente, quando estamos a falar destas riquezas, que uma coisa é ter objetivos únicos e estritamente de acumulação, e ter objetivos de poupança. São coisas bastante distintas. Saber poupar, saber ter os nossos recursos, ter a vida organizada, é viver com sentido. Outra coisa é viver apenas para acumular, desculpem a expressão, para incharmos, para ganharmos peso. São, de facto, diferenças. E a metáfora do Evangelho, eu penso que, de facto, está numa primeira imagem ligada ao dinheiro, às coisas. Está, obviamente, mas não é só isso. Há riquezas que nos impedem de muita coisa. Riquezas neste sentido que o Evangelho nos deixa. Podíamos dizer que quando nós só pensamos em nós, quando nós estamos totalmente centrados nos nossos projetos, quando nós pensamos que aquilo que temos faz de nós uma pessoa especial, porventura, esse é que é o problema, diríamos, dessas riquezas que, nos fundo, nos empobrecem, bem vistas as coisas. E por isso, quando nós falamos disso, falamos muito também dos nossos instintos de posse e de estarmos cheios. E quando estamos cheios de nós, de coisas, não temos lugar para os outros. Não temos lugar para Deus. Há, se calhar, um lugar onde é mais difícil ainda, que é a nossa agenda. Quando a nossa agenda está tão cheia de coisas, é tão difícil ter espaço para os outros e para Deus. E isso também nos deve fazer pensar. Acumular tarefas, eu contra mim falo, acumular tarefas, acumular responsabilidades, enchermos a agenda a um ponto onde depois começamos a não ter tempo, nem para nós, nem para os outros, nem para Deus, nem para descansar, nem para outras coisas. Então, o que é que nós precisamos, de algum modo, o que é que nos está a pesar, o que é que nos está a prender, o que é que nos está a impedir de sermos pessoas capazes de gestos e de palavras de eternidade, de vida plena. Então, o que é que nos está a pesar? E o Evangelho de hoje, que parece que inspirou São Francisco de Assis, ao que consta que São Francisco de Assis ouviu esta passagem e decidiu mudar radicalmente a vida. No caso dele foi tão radical que eu não sugeria a nenhum para já
ter exatamente as mesmas atitudes dele, porque ele, inclusive, acho que se despiu completamente e foi depois pedir dinheiro porta a porta. Bom, não vale a pena começar já por aí. Podem depois pensar melhor, outras formas mais ajustadas. Bom, então, o texto diz, no fundo, assenta em 5 verbos. Vai, vende, dá. E depois diz, vem e segue-me. Então são estes 5 verbos, estas 5 ações, que transformam a vida de uma pessoa e que aquele homem parece que não conseguiu aderir. Não sabemos o final da história, também há que dizer, mas pelo que nós temos de acesso a esta história, dá a ideia que ele se retirou e não mudou de vida. Ele queria vida eterna, mas as suas riquezas impediam-no dessa vida plena, dessa vida eterna. Então, no fundo, estamos a falar de largar, desprender-se, libertar-se de tudo aquilo que nos impede de viver plenamente, com esses critérios de eternidade. De vivermos a partir daquilo que fica e não a partir daquilo que passa, que é perecível, que hoje é interessante e amanhã é menos interessante. Há uma regra, eu acho que há uma regra muito importante nesta história, que é as coisas são para usar e as pessoas são para amar. O problema é que nós às vezes invertemos, consciente e outras vezes inconscientemente, esta ordem dos verbos. E às vezes usamos pessoas e amamos coisas. E isso é que nos tira vida. Tira-nos a nós e tira aos outros, como é óbvio. Então, essa regra, pelo menos eu procuro usá-la com clareza para mim, ou pelo menos como critério de discernimento, que é de facto pensar, aquilo que eu tenho é para usar, para emprestar, para prestar ao serviço, ou eu vivo agarrado exatamente àquilo que tenho. Não devem chegar ao ponto em que eu uma vez cheguei, que estava a chover e não me apetecia sair do carro para abrir o portão. Então pensava, se eu bater com calma com o carro no portão, ele vai abrindo, isto também os carros são o que são. E depois comecei a pensar que era melhor mudar de atitude. Portanto, não é preciso chegar tão longe, apesar de tudo, é preciso cuidar das coisas que temos, e aquilo era mais preguiça do que outra coisa, mas ainda assim, nós temos de ter claro que as coisas que temos são para usar e as pessoas são para amar. E esse exercício é preciso estarmos muito vigilantes, porque rapidamente, todos nós, conscientes ou inconscientemente, há qualquer coisa ali que baralha um bocadinho esta jogada de vida, se quisermos. Feito este exercício do vai, vende, dá, temos então o regresso, de algum modo, vem e segue-me, diz Jesus. Depois então podemos ter espaço para os outros, temos espaço para Deus, para Jesus, segui-lo, estar hoje aqui, procurar fazer como Ele faz e fez, é fazer diferença na nossa vida. E gostava de pensar também num aspecto, já agora. E antes disso ainda uma outra nota. O meu parque, eu tive um parque durante 50 e tal anos. Ele é um pouco responsável, isto agora como não é transmitido, esta parte é. Mas ele é um pouco responsável de eu ser parco pelo pior lado da história, porque eu achava que ele não era uma pessoa simpática, que achava que ele fazia as coisas de uma maneira um bocadinho pouco, aparentemente, evangélica, na minha perspectiva infantil, então achava que podia ser um dia padre de outra maneira. Não sei se consegui cumprir isso, mas tenho que lhe agradecer também o testemunho dele, que não tanto tão alinhado, me ajudou a tomar uma decisão. Mas ele dizia algumas coisas que iam ficando, e uma delas, das poucas, das muitas homilias que lhe ouvi, uma delas foi que quando nós chegamos ao céu, Deus vai verificar os bolsos para ver se nós podemos entrar no céu ou não. Pronto, estamos a ver a cena, mais ou menos, estamos todos a perceber como é que vai funcionar connosco. E ele dizia, mas vai ver os bolsos, não os nossos, vai ver os bolsos dos outros. E vai ver o que é que há meu no bolso dos outros. Se houver muita coisa, podemos passar. Se não houver nada, não dá para passar. E pior, a certeza toda é que não dá para passar com os nossos bolsos cheios. Então isso faz também pensar naquilo que nós vamos deixando na vida uns dos outros e perceber que a vida eterna se ganha exatamente aí, na vida partilhada, na vida dada, na vida partilhada, na vida que podemos dar. Então, sim, agora as perguntas que eu gostava de fazer e para mim gostava de fazer é, olhando para a história deste homem que deseja coisas tão boas, o que é que eu desejo da vida?
O que é que efetivamente eu procuro? Como é que eu vou vivendo a vida? Se eu consigo viver com plenitude nos meus ritmos. Não nos podemos queixar do nosso ritmo, é o nosso, idades, circunstâncias, responsabilidades que temos, mas dentro dessa realidade, como é que eu vivo? Que plenitude de vida é que eu consigo? Como é que as palavras e os gestos têm essa dimensão de eternidade? E mesmo que quando andamos a correr, este homem começa a história a correr, quando andamos a correr por quem e porquê? Agora está muito na moda correr, eu por acaso ainda não aderi a essa moda, é uma falha minha. Eu gosto pouco de modas, deve ser por causa disso. Mas quando nós corremos porquê e por quem? Porquê e por quem? Há momentos da vida que é importante correr e faz sentido, mas o sentido é mais profundo. E o que é que me impede? O que é que me prende? O que é que não me deixa amar mais, partilhar mais, seguir mais Jesus? O que é que me dificulta? Bom, se nós olhássemos para o texto, podíamos concluir como os discípulos, bem, isto é tudo muito bonito, mas é impossível. Ponto final. E Jesus diz que é mais fácil é mais difícil um rico passar pelo buraco de uma agulha do que um camelo. Bem, sobre isto podíamos dizer muita coisa. Alguns dizem que o camelo é também uma corda grossa que ata um barco, um navio, ao cais. Alguns exegetas dizem que não vale a pena estar com grandes teorias, um camelo é um animal. E um animal é um animal grande, e uma agulha é uma coisa pequena. E, portanto, para o contexto judaico, este exagero era importante para o texto, da diferença. Então, ele diz que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Se estivermos a falar dessas riquezas que dizíamos há pouco, percebemos o sentido. Então eu pedia a graça a Deus, não de aumentar os buracos das agulhas, podia ser um pedido que nós fizéssemos, Senhor, aumenta o buraco de tal maneira que até um camelo lá passa, e se um camelo passa, a partida também passo, tanto não compara tal animal. E então isso significa que não pedimos isso, não pedimos que aumente o buraco da agulha, mas pedimos que nós possamos tornar-nos mais leves, mais generosos e que a nossa riqueza seja a riqueza partilhada. E por isso também nós podemos passar no buraco dessa agulha, que é o sentido da vida e da vida plena. Então, se para muitos tudo parece impossível, para Deus tudo é possível.